E se um benefício corporativo, uma coisa super normal, que todo mundo acha que está tudo bem, estivesse na verdade custando milhões de reais por ano? E o pior, sem ninguém nem perceber. Pois é, essa é a história real de uma conta de telefone que chegou a 6 milhões de reais. E o que ela ensina pra gente sobre aqueles custos que ficam ali, escondidos bem debaixo do nosso nariz. Olha, para entender essa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Tudo começa com uma mentalidade. Nos anos 80, como essa citação aqui mostra, a vibe era meio que ser criativo com os recibos de papel para conseguir aproveitar ao máximo os benefícios. Era um jogo, sabe? De contornar os limites, mas sem necessariamente quebrar as regras. E essa mentalidade, a gente vai ver, ela não sumiu com o tempo. Ah, claro, os tempos mudaram. Os recibos de papel viraram faturas digitais, tudo online. Só que a tecnologia não acabou com o problema. Na verdade, ela só modernizou a coisa. Os truques antigos deram lugar a novas oportunidades de gasto sem controle. O desafio de gerenciar as despesas continuou ali, firme e forte, só mudou de cara. E é aqui que a gente chega no protagonista da nossa história de hoje. O grande sucessor do recibo de papel, o novo símbolo de status e, como a gente vai descobrir, de um desperdício gigantesco, o celular corporativo. Tá, mas como é que isso aconteceu? O problema era totalmente invisível. Era um benefício padrão, sabe? Oferecido para centenas de executivos. Ninguém nem parava para pensar nisso. Era só mais uma linha na planilha de custos da empresa. Tipo um barulho de fundo que todo mundo se acostumou a ignorar. E a escala disso era enorme. A gente está falando de 546 executivos com o celular pago pela empresa. Esse número é o cenário perfeito para um problema se esconder. Por quê? Porque é grande o suficiente para que o custo de cada pessoa passe despercebido, mas quando a gente soma tudo, o impacto financeiro era absurdo. Foi aí que a equipe de auditoria resolveu fuçar. E o que eles acharam não era um pequeno vazamento, não. Era uma verdadeira inundação de dinheiro indo direto pro ralo. O primeiro sinal de alerta foi um choque. A fatura média, R$ 1.000. Por mês. Por pessoa. R$ 1.000. Pensa só, na mesma época, um plano de celular pessoal daqueles top de linha custava o quê? Uns R$ 100. A diferença era de 10 vezes. Alguma coisa estava muito, mas muito errada. Mas a coisa fica pior quando eles começaram a achar os casos absurdos. Tipo esse aqui. Um único funcionário, durante as férias na Europa, gastou R$ 12.000 em um mês. 12 mil! Com tanta opção barata, tipo WhatsApp, FaceTime. Por quê? A resposta é a mais simples de todas. Porque não era o dinheiro dele que estava em jogo. E agora um número que fez todo mundo cair da cadeira. A conta total. Por ano, mais de 6 milhões de reais. 6 milhões. Um custo gigantesco, completamente invisível, disfarçado de despesa normal do dia a dia. E quando os auditores foram perguntar para as pessoas, as respostas eram inacreditáveis. Uma pessoa disse, na maior naturalidade do mundo, que emprestou o telefone para um cliente ligar para casa. Uma gentileza, né? Claro. Mas uma gentileza que custou uma fortuna e ninguém parecia ter a menor noção disso. Outra resposta que aparecia toda hora, a da surpresa total. Nossa, deu tudo isso? Nem sabia. Havia uma desconexão completa entre o ato de usar o telefone e o custo que isso gerava. A conveniência era tão grande que a responsabilidade financeira simplesmente evaporava. Mas talvez a resposta mais preocupante de todas tenha sido essa aqui. Celular é caro mesmo, né? Essa frase revela tudo. Ela mostra uma cultura que simplesmente aceitou o desperdício como normal. O custo era alto porque sim, era um fato da vida e ninguém questionava. Então, diante dessa cultura de é assim mesmo, ficou muito claro que só conversar e dar recomendações não ia adiantar nada. A equipe de auditoria precisou tomar uma atitude muito mais firme. Olha, a equipe até tentou resolver do jeito tradicional. Primeiro, analisaram os dados que gritavam que tinha um problema. Depois, conversaram com quem usava o celular. Nada. Aí, levaram o problema para os gestores pedindo uma providência. E o resultado? Nada de novo. Ficou óbvio que conversa não ia resolver. Era hora de uma medida drástica. E a solução foi de uma simplicidade brutal. A ordem foi clara: bloquear todas as chamadas internacionais em roaming. Para todo mundo, sem exceção. Uma regra única, direta e, como dá para imaginar, nada popular no começo. Claro que no início teve muita reclamação. Mas o que aconteceu depois foi super interessante. As pessoas simplesmente
se adaptaram. Começaram a fazer exatamente o que já faziam na vida pessoal: usar o WhatsApp, FaceTime ou comprar um chip local quando viajavam. Soluções muito mais baratas e eficientes. No fim das contas, a comunicação da empresa não foi prejudicada em nada. E agora, vamos para a parte mais legal: o resultado dessa mudança. Porque o impacto foi imediato. E olha, impressionante. O resultado foi quase instantâneo. Dá uma olhada nessa linha do tempo. A despesa, que passava de R$ 500 mil por mês, simplesmente despencou. Em um mês, caiu para 300 mil. No segundo, 200 mil. E em poucos meses, estabilizou ali na casa dos 65 mil. A queda foi vertiginosa. Esse gráfico aqui resume tudo. Olha só a diferença. A barra da esquerda é o antes, aquele monstro de mais de 500 mil por mês. A da direita é o depois. A despesa foi reduzida a quase nada, simplesmente por cortar a parte mais cara e que menos fazia sentido. E aqui está o grande número. A economia total foi de mais de 5 milhões de reais. Por ano. E como? Com uma única mudança de regra, uma única decisão de questionar aquilo que todo mundo simplesmente aceitava como normal. Mas no final, a maior lição aqui não é só sobre o dinheiro que foi economizado. É sobre o que esse desperdício todo dizia sobre a cultura da empresa e o que a solução nos ensina sobre o que realmente significa gerenciar um negócio. Isso mostra o poder de uma auditoria interna de verdade. Não é ser aquele fiscal chato que só confere papel. É ser o parceiro que tem a coragem de perguntar: ei, isso aqui faz sentido? Esse custo é razoável? É sobre desafiar o que sempre foi feito para realmente melhorar a empresa. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. O caso do celular é só um exemplo. A verdadeira questão é: quais são umas contas de 6 milhões que estão escondidas por aí? No nosso trabalho, na nossa vida, quais são aqueles custos que todo mundo aceita como normais, sem nunca perguntar o porquê? E, mais importante, o que a existência deles diz sobre a cultura do lugar?